Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Reencarnado no mundo Pokémon. Capítulo 471. Alex olhou para Steven por um momento e então começou a rir de repente. Hahaha. Steven pescou confuso no início, mas depois de um segundo ele começou a sorrir também ao perceber o quão ridícula a situação havia se tornado. Após alguns segundos, Alex finalmente conseguiu se acalmar. Ainda sorrindo, ele disse: "Eu nem sei porque achei isso tão engraçado, mas isso foi muito engraçado." Steven balançou a cabeça, embora ainda estivesse sorrindo. "Mesmo sabendo que te conheço bem, você ainda consegue me surpreender às vezes. Eu já sabia que suas piadas eram terríveis, mas não achei que você pudesse ser tão bobo." Alex deu de ombros casualmente. "Então você deveria se sentir honrado. Eu só mostro esses lados de mim mesmo para meus Pokémon, para Maria e para você." O sorriso de Steven aumentou quando ele respondeu: "Gay." No momento em que a palavra saiu de sua boca, Steven caiu na risada. Alex pareceu genuinamente surpreso por um segundo, mas quando se lembrou de uma travessura muito semelhante que havia feito com Steven antes, ele não pôde deixar de se sentir levemente impressionado por Steven ter aproveitado a oportunidade para retribuir com o mesmo tipo de provocação. Alex pensou por um momento: talvez eu realmente tenha influenciado um pouco o caráter de Steven. Agora que penso nisso, é bem possível que Steven tenha influenciado o meu também. Quando ele chegou a este mundo pela primeira vez, ele acreditava que sua personalidade nesta segunda vida seria muito mais estável e controlada do que antes. Olhando para trás agora, isso parecia um pouco arrogante. Os humanos nunca foram verdadeiramente estáticos. Não importa quão confiante alguém estivesse em seu próprio caráter, as pessoas estavam sempre mudando, às vezes de grandes maneiras, às vezes de pequenas, moldadas pelas pessoas ao seu redor e pelas experiências que compartilhavam. Alex esperou pacientemente enquanto Steven terminava sua risada muito genuína. "Você terminou?" ele perguntou. Steven endireitou-se levemente e olhou para ele. "Sim." Alex assentiu. "Bom, então me leve a algum lugar com espaço suficiente onde nenhum de seus mordomos ou empregadas possa nos ver ou ouvir. Tenho algo secreto para lhe mostrar." Steven assumiu imediatamente que Alex estava se referindo ao plano de treinamento de nível SS, então não ficou particularmente surpreso com o pedido. Ele conduziu Alex por vários corredores silenciosos antes de parar em frente a uma porta de metal grossa. Após inserir um código em um pequeno painel ao lado, a porta deslizou para abrir com um som mecânico suave. O cômodo atrás dela era enorme. Suas paredes eram reforçadas com camadas de material isolante, e painéis acústicos grossos cobriam a maioria das superfícies, tornando-o completamente à prova de som. O piso era feito de uma liga durável de nível de batalha que poderia facilmente suportar ataques de Pokémon de nível Elite tardio sem deixar mais do que alguns arranhões. Luzes brilhantes no teto iluminavam todo o espaço, enquanto vários painéis de controle estavam instalados ao longo das paredes para regular a temperatura, a iluminação e as barreiras de segurança, caso uma batalha séria ocorresse dentro. Essas barreiras de segurança não eram tão poderosas quanto as dos torneios oficiais, mas eram as melhores que se podia comprar e fortes o suficiente para movimentos Pokémon abaixo do nível campeão. Era claramente uma das arenas de treinamento particulares de Steven. Steven entrou e olhou ao redor por um momento antes de se virar para Alex. "Este cômodo deve ser bom o suficiente. Nada que aconteça aqui será ouvido lá fora." Alex assentiu em aprovação. "Perfeito. Então, você poderia trazer todos os seus Pokémon para cá? E também as 4 pedras que disse ter encontrado para mim." Steven olhou para ele com uma expressão levemente intrigada. O pedido soava um pouco estranho, mas ele não o questionou mais. "Tudo bem," ele disse. Ele deixou o cômodo novamente, ainda se perguntando o que exatamente Alex estava planejando. Alguns minutos depois, Steven voltou. Desta vez ele carregava várias Pokébolas em uma mão, enquanto a outra segurava um pequeno estojo de metal. Ele entrou no cômodo e colocou o estojo em uma mesa próxima antes de liberar seus Pokémon um após o outro. Alex também liberou todos os seus Pokémon de suas Pokébolas enquanto verificava silenciosamente as informações da equipe de Steven. Equipe de Steven: Metagross, nível 60, diamante. Skarmory, nível 58, diamante. Agron, nível 55, diamante raso. Cradily, nível 55, diamante raso. Armaldo, nível 54, diamante raso. Claydol, nível 53, diamante raso. Skarmory conseguiu elevar seu potencial de diamante raso para diamante depois que Alex contou a Steven sobre a existência dos níveis de potencial SS+, e SS++. Aparentemente, muito poucos treinadores neste mundo sabiam sobre esses níveis de potencial mais altos. Treinadores como Giovanni sabiam sobre eles, mas o conhecimento claramente não era difundido de forma alguma. Alex ficou inicialmente um pouco surpreso que a família de Steven não soubesse sobre algo assim, mas depois de pensar sobre isso por um momento fazia sentido. A maioria dos membros da família de Steven provavelmente eram empresários e mineiros, em vez de treinadores de alto nível. Ainda assim, Alex tinha a sensação de que Steven eventualmente aprenderia sobre essas coisas através da aliança de qualquer maneira. Saber disso mais cedo simplesmente lhe daria uma pequena vantagem. E por causa disso, Alex suspeitava que o potencial futuro de Steven como treinador pudesse acabar sendo ligeiramente maior do que teria sido sem sua ajuda. Steven olhou para Alex com expectativa, claramente esperando por uma explicação. Vendo que tudo estava pronto, Alex começou a explicar o básico da Mega Evolução. Por vários minutos, ele descreveu a conexão entre a Pedra-Chave e a Mega Pedra, as condições necessárias para a transformação e o aumento temporário de poder que ela concedia a um Pokémon. Steven ouviu atentamente.
Mas mesmo com a explicação de Alex, o verdadeiro impacto da descoberta não foi totalmente compreendido até que Alex a demonstrou. Quando o Scizor se transformou em Mega Scizor bem na frente dele, a expressão calma de Steven se quebrou completamente. Seus olhos se arregalaram enquanto ele encarava o Pokémon transformado. Steven disse após um momento: "Isso é incrível, Alex. Como você descobriu algo assim?" Alex simplesmente sorriu. "Isso não é importante. O que importa é que você tente por si mesmo." Ele apontou para as 4 pedras que Steven havia trazido. "A pequena é a pedra-chave que mencionei. As outras 3 são Mega-pedras. Pegue uma das 3 Mega-pedras e dê a um de seus Pokémon. Então veja se funciona." O sorriso de Alex aumentou ligeiramente. "E não se esqueça de dizer as palavras certas. Caso contrário, não funcionará." Steven encarou Alex desconfiado por alguns segundos. O fato soava ridículo demais para ser verdade. Mas depois de se lembrar de que o próprio Alex havia dito algo semelhante durante a transformação de Scizor, Steven decidiu relutantemente confiar nele. Ele pegou uma das 3 Mega-pedras e deu a Metagross. Metagross levantou a pedra com seu poder psíquico e a prendeu cuidadosamente ao seu corpo metálico. Steven ergueu a pedra-chave levemente. "Metagross", ele disse firmemente, "mostre seu poder. Mega evolua." Por um breve momento nada aconteceu. Então, para surpresa de Alex e Steven, Metagross começou a brilhar de repente. Alex, que viu Steven marcar em sua primeira tentativa, pensou: "Este bastardo sortudo é verdadeiramente um vencedor na vida." Metagross levantou-se ligeiramente do chão enquanto a energia ao seu redor engrossava. As placas metálicas em seu corpo começaram a se mover e expandir, a estrutura de sua forma mudando à medida que a energia forçava seu corpo a evoluir além de seus limites normais. 4 garras mecânicas massivas estenderam-se para fora à medida que seu corpo crescia maior e mais pesado. O padrão em forma de cruz em seu rosto tornou-se mais nítido, brilhando fracamente com energia psíquica, enquanto seus olhos ardiam com uma luz azul fria. Alex sentiu a energia massiva irradiando do corpo de Metagross e ficou impressionado com o quão poderoso esse Pokémon Mega de nível 65 parecia. Parecia que este Pokémon possuía poder psíquico ou força física suficiente para levantar uma pequena cidade. Pokémon Mega Metagross brilhante. Nível 60 mais 5. Tipo: psíquico, aço. Habilidades: metal leve. Habilidade oculta: garras duras. Gênero: sem gênero. Potencial: diamante, 87%. Capítulo 472. Steven olhou para seu Mega Metagross e por um breve momento, sentiu uma conexão profunda e quase avassaladora com ele. Era diferente de tudo que ele já tinha experimentado, como se pudesse realmente sentir o poder de Metagross fluindo através dele. Após alguns segundos, a conexão diminuiu levemente e Steven se virou para Alex. Ele disse baixinho: "Alex, você é realmente um bom amigo." Alex apenas sorriu levemente. "Não fique tão emocional, pareceria errado não te mostrar isso depois que você me ajudou a coletar tantas pedras-chave e mega-pedras." Steven olhou para Alex. "Ah, agora que você mencionou, pegue as 4 pedras que coletei para você. Eu mesmo encontrarei uma adequada para Metagross." Alex lançou-lhe um olhar sarcástico. "Você realmente é um bobo até o fim. Fique com as pedras que você mesmo comprou. Eu já tenho mais do que o suficiente de mega-pedras e pedras-chave." Steven pausou por um momento. Apenas pelo tom de Alex, ele sabia que não adiantava insistir. Ainda assim, algo sobre aquela resposta o fez sentir que Alex era verdadeiramente um amigo de verdade, e que sua confiança nele não tinha sido mal colocada. Alex, que conhecia Steven bem o suficiente, bufou. "Não comece a chorar só porque recusei sua oferta estúpida." Após uma curta pausa, sua expressão tornou-se um pouco mais séria. "Mas há algo importante. Só use a Mega Evolução se sua vida estiver em perigo, e não conte a ninguém sobre isso. Quero manter isso em segredo pelo menos até que eu mesmo alcance o nível campeão." A expressão de Steven tornou-se séria também. "Eu entendo. Não a usarei sem sua permissão." Alex assentiu, então adicionou casualmente: "Estou falando sério, Steven. Realmente use-a se você ou seus Pokémon estiverem em perigo real, a menos que você queira perder um Pokémon como eu perdi." Steven congelou. Seu olhar moveu-se instintivamente pela equipe de Alex, e quando percebeu que Bastiodon não estava lá, ele entendeu imediatamente. O choque espalhou-se pelo seu rosto. Ele nunca tinha imaginado que algo assim pudesse acontecer com Alex. A maioria das mortes de Pokémon acontecia abaixo do nível Elite. Para treinadores de Elite médio e tardio, perder um Pokémon era um caso extremamente raro. É mais provável que o próprio treinador morra ou que o treinador e todos os seus Pokémon morram ao mesmo tempo do que um único Pokémon morrer. "Alex", ele disse baixinho, "como isso aconteceu?" Alex apenas olhou para ele antes de desviar o olhar. "Não quero mais falar sobre isso. Faz meses e como aconteceu não é importante." Ele pausou brevemente, então adicionou em um tom mais calmo: "Só mencionei porque não quero que você cometa o mesmo erro. Não subestime quão facilmente um Pokémon pode morrer, mesmo em um nível muito alto." Steven olhou para os olhos levemente vagos de Alex e por um momento não soube o que dizer. Após alguns segundos, Steven soltou um pequeno suspiro e disse: "Quer beber alguma coisa comigo?" Alex olhou para ele, então deu um leve aceno. "Parece bom." Uma semana depois, cidade de Petalburg. Alex estava em frente ao ginásio de Petalburg, seu olhar pousado sobre o grande edifício à sua frente. Hoje, ele o desafiaria para um distintivo de nível S. O ginásio de Petalburg era um dos 8 ginásios principais e especializado em Pokémon do tipo normal. Seu líder, Norman, era um dos poucos líderes de ginásio cuja força correspondia ao nível atual de Alex. A maioria dos outros era forte demais ou fraca demais. Alex não tinha interesse em uma vitória fácil. Se ia desafiar um ginásio principal de nível S, ele queria uma luta de verdade.
Foi por isso que escolheu Norman, embora os Pokémon de Norman fossem ligeiramente mais evoluídos em média. Ele só olhou para os níveis dos Pokémon de Norman desde sua última partida de distintivo de nível S. Lá ele viu que o Pokémon de nível mais alto de Norman era apenas nível 59. Isso era bom o suficiente. A partida já havia sido agendada, e como a maioria das batalhas de nível S, seria transmitida. Partidas de nível S são menos frequentes do que partidas de distintivo de nível A ou B, então quase sempre são transmitidas. E como Alex havia ganhado bastante atenção recentemente, esta batalha seria até exibida em um dos maiores canais de TV de Hoenn. Alex evitou deliberadamente reunir muitas informações detalhadas sobre a equipe de Norman. Ele queria que o desafio parecesse real, não que fosse uma vitória fácil para ele. Ainda assim, ele sabia algumas coisas. Norman estava no final da casa dos 30 anos e treinava Pokémon há mais de 20 anos. Ele era amplamente considerado um treinador sólido, mas comum, forte e sim, talentoso, discutível. Ele havia alcançado o nível de elite tardio, mas ninguém acreditava que ele algum dia entraria nas fileiras da elite dos 4. Seu potencial já era considerado no máximo. Este era provavelmente seu auge. Para muitos treinadores, isso tornava alguém com quem se identificar. Norman, e até certo ponto Watson também, representavam um nível de força que parecia alcançável. Especialmente Norman. Ele era conhecido por algo bastante incomum. Nenhum de seus Pokémon havia nascido com potencial de nível S. Nenhum. Esse fato sempre se destacou. Como líder de ginásio, ele definitivamente tinha os recursos para obter pelo menos um Pokémon de nível S nato se realmente quisesse. Mas por qualquer motivo, ele nunca o fez. Em vez disso, toda a sua equipe consistia em Pokémon com potencial de nível A nato. Isso tornava fundamentado. Real. Para a maioria dos treinadores normais que nunca chegaram perto de possuir um Pokémon de nível S nato ou normal, Norman era alguém com quem eles podiam se identificar. Alguém que eles poderiam realisticamente imaginar se tornar e talvez fosse exatamente por isso que ele havia escolhido esse caminho. Então, mesmo que a maioria dos treinadores nem sequer tivesse Pokémon com potencial de nível A nato, Norman ainda era o líder de ginásio que parecia mais alcançável para eles. Alex não concordava com a abordagem de Norman, mas provavelmente podia entender por que Norman fazia isso. Ele mesmo tinha visto algo semelhante. Crobat, Scizor, Gardevoir, e especialmente Ditto, tinham sentido a pressão quando perceberam que estavam ficando para trás na velocidade de nivelamento por causa de seu potencial. Aquela frustração silenciosa. Não era algo que a maioria dos treinadores notava, mas Alex sim. Ele só conseguiu resolver isso elevando seu potencial para o nível SS, permitindo-lhes acompanhar o restante de sua equipe. Mas essa solução veio a um custo ridículo. Uma quantia de dinheiro que apenas alguém como ele, ou alguém como Steven poderia realisticamente pagar. Para a maioria dos treinadores, isso simplesmente não era uma opção. Então talvez Norman tivesse feito uma escolha diferente. Em vez de perseguir um potencial mais alto, ele construiu sua equipe em torno de Pokémon que cresceriam de forma constante juntos, sem lacunas ou inferioridade, sem competição silenciosa. Ou talvez houvesse outra razão para a ação de Norman. Alex não tinha certeza se esse era realmente o motivo. Capítulo 473. Alex entrou no ginásio de Petalburg, notando imediatamente o quanto ele era maior em comparação com a versão da qual se lembrava dos jogos. O interior era espaçoso e refinado, claramente projetado para sediar batalhas de alto nível. Ele se aproximou da recepção e foi rapidamente reconhecido. Em poucos instantes foi guiado pelas instalações e levado direto para a arena principal. Norman já estava lá, parado calmamente no lado oposto do campo de batalha. Uma equipe de filmagem completa havia se posicionado ao redor da arena, preparando-se para a transmissão. Alex trocou algumas breves palavras com eles antes de caminhar para frente para enfrentar Norman. Obrigado por aceitar tão rapidamente, Alex disse com um sorriso fraco. Estou ansioso pela partida. Norman estudou por um momento, sua expressão séria. Sem problemas, embora eu tenha que admitir, fiquei um pouco surpreso que você tenha alcançado esse nível tão rapidamente. E que você ache que pode derrotar meu Pokémon mais forte. Um sorriso fraco, quase predatório, apareceu em seu rosto. Espero, pelo seu bem, que você seja forte o suficiente, ou esta partida destruirá sua reputação como um treinador gênio. Alex encontrou seu olhar calmamente. Veremos. Você já escolheu o formato, certo? A expressão de Norman voltou ao neutro. Sim, esta será uma batalha 2 contra 2. Além disso, você não tem permissão para trocar o Pokémon na partida. Ele pausou brevemente antes de continuar. Em 1 contra 1, eu teria a maior chance de vencer. Mas vou lhe dar uma oportunidade justa. Por um breve momento, Alex não teve certeza se aquilo era arrogância ou confiança. Ele descobriria em breve. 15 minutos depois, tudo estava pronto. Um árbitro estava no centro do campo de batalha, e uma poderosa barreira de energia cercava a arena, forte o suficiente para proteger tanto os treinadores quanto o ambiente de ataques que atingissem uma força de nível campeão baixo. O árbitro sinalizou para Alex e Norman chamarem seu primeiro Pokémon ao mesmo tempo. Um Blaziken e um Taurus apareceram no estádio simultaneamente. Pokémon, Blaziken. Nível, 56. Tipo, Fogo Lutador. Habilidades, Acelerador, Habilidade Oculta. Gênero, Fêmea. Potencial, Diamante Raso 5%. Pokémon, Taurus. Nível, 57. Tipo, Normal. Habilidade, Intimidação. Gênero, Macho. Potencial, Ouro 94%. Alex viu que Taurus tinha 8 movimentos no rank mestre, embora tivesse apenas potencial rank S, e não pôde deixar de ficar impressionado.
Proteção no rank mestre, em particular, deveria levar um tempo extremamente longo para um Pokémon rank S. Isso não poderia ter sido alcançado sem treinamento eficaz e consistente por muitos anos. 3, 2, 1 vão. Após o árbitro iniciar a partida, ambos os treinadores começaram imediatamente a dar suas primeiras ordens. D1. Aumentar o poder. Blaziken começou a se mover enquanto preparava seu movimento, mas quando viu Taurus avançando em sua direção, de repente sentiu algo mudar em seu corpo. Ela não teve tempo de pensar muito sobre isso enquanto se movia e preparava seu movimento. Alex, com seu alto poder psíquico, notou que o corpo de Blaziken estava ficando um pouco mais fraco, mas ele sabia que a razão para isso era a habilidade de Taurus, intimidação, que reduzia o poder de Pokémon do mesmo nível ou inferior. Ele não estava pensando em intimidação no momento, porém, mas sim no porquê de Taurus estar avançando em direção a Blaziken se ele estava apenas usando aumentar o poder. Em menos de 2 segundos, ele encontrou duas possibilidades que considerou mais prováveis. Uma era uma finta, e a outra era ser capaz de usar terremoto de forma mais eficaz imediatamente depois. Blaziken terminou seu movimento um pouco rápido demais e usou fogo fato contra Taurus, que estava muito próximo. Taurus tentou desviar enquanto também usava seu movimento, aumentar o poder, mas não conseguiu evitar fogo fato. Além disso, como Taurus era consideravelmente mais rápido que Blaziken, ele estava agora a apenas 10 metros de distância dela. Blaziken preparou seu próximo movimento sem esperar por Alex. Ao mesmo tempo, ela tentou fugir de Taurus. Norman disse rapidamente, fachada. Embora Blaziken estivesse ficando lentamente mais rápida, ela ainda era um pouco mais lenta que Taurus. Então Taurus não teve problemas em manter uma distância de 5 a 10 metros entre eles enquanto preparava seu movimento. Blaziken terminou primeiro e usou atrair. Taurus, que estava observando Blaziken, ficou subitamente atordoado e olhou para ela em silêncio. É também por isso que a energia do movimento que ele quase terminara de preparar foi interrompida. Blaziken, percebendo que tudo estava saindo conforme o planejado, sorriu enquanto preparava seu próximo movimento. Norman olhou para Taurus e disse em voz alta, Taurus, o que você está fazendo? Acorde. Taurus acordou imediatamente após ouvir as palavras de Norman. Alex, que viu isso, ficou surpreso com a rapidez com que Taurus saiu de um atrair de rank mestre. Embora Taurus estivesse um nível acima de Blaziken e seu treinador o tivesse ajudado. Norman disse rapidamente, tente novamente. Fachada. Blaziken aproveitou a oportunidade e usou Dia de Sol, que terminou durante esse tempo. Então ela começou a preparar seu próximo movimento. Alex olhou para Taurus, que não apenas sofrerá dano de fogo fato durante esse tempo, mas também falhar em causar dano a Blaziken, e sentiu que seu plano tinha funcionado perfeitamente até aquele momento. Taurus terminou primeiro e usou fachada. Blaziken tentou desviar, mas falhou e foi atingida. Embora, no caso de uma queimadura, a redução usual de ataque ainda ocorra, então fachada não atinge com força total. Mas ainda estava no rank mestre e era um movimento bônus de ataque do mesmo tipo, o que aumentou muito o poder, além do uso de aumentar o poder. Novamente Taurus. Fachada. Blaziken suprimiu a dor enquanto terminava seu movimento. Ela usou chute pulo alto, que era a parte arriscada do plano de Alex. Se ela errasse esse ataque, todo o plano de Alex desmoronaria. Blaziken saltou vários metros no ar enquanto seus pés começavam a acumular uma tremenda quantidade de energia. Ela voou como um meteoro em direção a Taurus, que tentou desviar, mas infelizmente falhou. Taurus teve até o azar de ser atingido pelo chute pulo alto perfeitamente na cabeça. Um acerto crítico. Taurus sofreu muito dano, mas rapidamente suprimiu a dor e preparou seu próximo movimento. Blaziken começou a preparar um novo movimento. Taurus terminou seu movimento e usou fachada novamente, que Blaziken bloqueou com proteção. Blaziken começou imediatamente a preparar um novo movimento após bloquear completamente este. Norman notou que a condição de Taurus estava se deteriorando e disse, Taurus, é hora. Alex pensou que Taurus provavelmente estava preparando proteção, e foi por isso que ele tinha uma expressão calma. Embora ele estivesse certo, ele estava apenas parcialmente certo. Blaziken terminou primeiro e usou lança-chamas. Taurus usou subitamente proteção enquanto preparava um movimento simultaneamente. Alex, que viu isso, ficou impressionado com a forma como proteção podia agora ser usada a qualquer momento no rank mestre. Ele não teve tempo de pensar sobre isso, porém, pois disse telepaticamente a Blaziken, fuja e use lança-chamas novamente. Blaziken estava agora mais rápida que Taurus, então ela tentou correr para fora de seu alcance. Infelizmente, Taurus estava perto demais e já tinha terminado seu movimento. Taurus usou Giga Impacto, que também atingiu Blaziken enquanto ela tentava desviar. Infelizmente, atingiu a cabeça de Blaziken. Um acerto crítico. Blaziken e Taurus caíram inconscientes no chão. Capítulo 474. Norman e Alex correram rapidamente para seus Pokémon, cada um segurando poções máximas. Depois que ambos curaram seus Pokémon e os recolheram para suas Pokébolas, a partida recomeçou. O árbitro sinalizou para Alex e Norman enviarem seus próximos Pokémon simultaneamente. Scizor e Slaking apareceram no estádio ao mesmo tempo. Pokémon Scizor. Nível 57. Tipo, inseto aço. Habilidades, técnico. Gênero, macho. Potencial, diamante raso, 0%. Pokémon Slaking. Nível 59. Tipo, normal. Habilidade, preguiça. Gênero, macho. Potencial, ouro profundo, 34%. Alex viu que Slaking não estava apenas no nível 59, que deveria ser o Pokémon de nível mais alto de Norman, mas também tinha 10 movimentos no rank mestre. Ele não esperava que os Pokémon de Norman tivessem tantos movimentos no rank mestre.
Além disso, movimentos como azaéreo, terremoto, preguiça e rapidez tornam seu plano original impossível para Scizor. A tempestade de areia de Scizor é uma das melhores táticas de Alex, e sua inutilidade aqui tornará esta partida muito mais difícil para ele. 3, 2, 1 vão. Após o árbitro iniciar a partida, ambos os treinadores começaram imediatamente a dar suas primeiras instruções. A3. Bocejo. Slaking e Scizor começaram a preparar seus movimentos enquanto se moviam. Slaking moveu-se em direção a Scizor, e Scizor moveu-se para longe dele. Scizor terminou um pouco mais rápido e usou imediatamente Dança da Espada. Depois, começou imediatamente a preparar um novo movimento. Slaking terminou quase imediatamente depois e usou Bocejo, que atingiu Scizor. Scizor sentiu subitamente uma sonolência crescente que ficava cada vez mais forte nos segundos seguintes. Alex, que viu isso, tinha uma expressão séria. Ele teve um pressentimento ruim quando percebeu que Scizor estava prestes a cair no sono. Esta partida não estava indo tão bem quanto ele esperava. Norman sorriu ao dizer, azaéreo. Slaking, que normalmente não conseguia preparar movimentos por mais de alguns segundos devido à sua habilidade inata preguiça, começou a preparar seu próximo movimento quase imediatamente. Alex pareceu chocado ao ver quão curto era o tempo de preguiça de Slaking. Era menos da metade do tempo necessário para um movimento de rank mestre. Norman, o líder de ginásio, tinha conseguido encurtar significativamente a habilidade preguiça de Slaking através de um treinamento particularmente intensivo. Alex ficou surpreso porque não sabia nada sobre isso. Ele tinha verificado apenas os níveis dos Pokémon de Norman e não sabia nada mais sobre Norman como treinador. Norman sorriu ao ver a expressão chocada de Alex. Jovem, embora você seja um treinador muito talentoso, não é um pouco arrogante pensar que pode me vencer sem nenhum esforço? Embora eu não tenha muito talento em batalhas Pokémon em tempo real, eu tenho talento em treinamento Pokémon. Ele então disse em um tom sério, jovem. O fato de a habilidade preguiça do meu Slaking ser tão curta devido aos meus anos de treinamento é relativamente bem conhecido em Hoenn. Então você deveria saber disso se tivesse tirado um pouco de tempo antes da partida para ler sobre mim. Eu assisti sua partida contra o Tenente Surge e Erika, então não esperava que você. Alex se recuperou e começou a ignorar Norman quando ele não parava de falar. Felizmente, essa distração coincidiu com Scizor terminando seu movimento. Scizor usou garra de metal em Slaking, que tentou desviar, mas não conseguiu. Slaking foi atingido e perdeu cerca de um quarto de seu HP. O que foi ainda pior do que esse dano medíocre foi que Scizor começou a cair no sono após este movimento. Alex percebeu que sua situação era agora terrível, e ele não conseguia pensar em um plano para reverter as coisas por um momento. Norman disse subitamente, mire na cabeça do Scizor. Slaking usou azaéreo e atingiu a cabeça de Scizor, que estava dormindo no chão com este movimento. Um acerto crítico. Scizor acordou imediatamente com esse golpe massivo e percebeu em que estado terrível ele estava. Ele perdeu cerca de 2/3 de seu HP com aquele golpe e estava em péssimas condições. Alex disse telepaticamente, Dança da Espada. Não desista, Scizor. Eu tenho um plano. Scizor começou a preparar Dança da Espada enquanto Alex aproveitava seu tempo e lhe contava seu plano. Norman sorriu ao dizer, azaéreo. Slaking, termine esta luta. Slaking suprimiu rapidamente a habilidade preguiça e começou a preparar um movimento. Scizor usou Dança da Espada e aumentou seu poder mais uma vez. Ele então começou imediatamente a preparar um novo movimento, mantendo uma distância de 20 metros de Slaking. Slaking terminou e usou azaéreo, que voou em direção a Scizor como um míssil guiado. Scizor usou imediatamente ataque rápido, mas em vez de usá-lo contra Slaking, ele moveu-se 2 metros atrás de Slaking em uma velocidade ridiculamente rápida com a ajuda deste movimento. Azaéreo tentou atingir Scizor, mas não foi rápido o suficiente, então começou a segui-lo como um míssil guiado, viajando a apenas metade da velocidade de Scizor. Scizor passou correndo por Slaking, que estava atualmente afetado por sua habilidade preguiça, e parou diretamente atrás dele. Azaéreo voou diretamente em direção a Slaking, e Alex, que pensou que seu plano tinha funcionado, viu algo incrível. Azaéreo parou subitamente de voar em linha reta assim que estava a 1 metro de distância de Slaking e lançou-se abruptamente para cima. Então, voou diretamente em direção a Scizor novamente, que agora estava atingível em linha reta. Scizor, que também foi pego de surpresa e estava preparando uma Dança da Espada, foi atingido e caiu inconsciente no chão. Quando Alex viu o movimento estranho de Azaéreo, um movimento que ele mesmo usava frequentemente, ele não pôde deixar de sentir-se completamente perplexo. Ele sabia que, em circunstâncias normais, o ataque não mudaria de direção subitamente apenas porque o usuário estava entre ele e seu alvo. O que está acontecendo hoje? Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 475. Alex correu rapidamente para Scizor e o curou com uma poção máxima. Norman caminhou até Slaking e disse com um sorriso, bom trabalho. Você teve um desempenho excepcionalmente bom hoje. Slaking sorriu e deitou-se imediatamente, caindo no sono. Embora anos de treinamento especializado tivessem permitido a Slaking suprimir e encurtar sua habilidade preguiça, o lado negativo era que ele não conseguia manter essa supressão por muito tempo e era atingido ainda mais forte por ela depois. Após curar Scizor e recolhê-lo para sua Pokébola, Alex caminhou até Norman. Ele levantou a mão levemente. Essa foi uma boa luta. Você realmente me ensinou muito hoje. Norman apertou sua mão. Sim, foi uma boa partida. Por um momento, até pensei que você ainda poderia conseguir uma vitória. Você é bastante forte para um treinador tão jovem. A expressão de Alex tornou-se mais séria. Sei que é uma pergunta um pouco estranha, mas você pode me dizer o que aconteceu com Azaéreo?
Eu usei esse movimento muitas vezes, mas nunca vi nada parecido com aquilo. Norman sorriu fracamente. O fato de você estar perguntando isso mostra que você ainda é jovem. Ele continuou. Movimentos como as aéreo, ataque rápido e folha mágica podem ser mentalmente controlados pelo usuário assim que atingem o rank mestre. Se o Pokémon for capaz disso e treinar um truque específico. É mais como uma opção passiva do que uma técnica, mas ainda requer que certas condições sejam atendidas. A explicação não foi muito detalhada, mas foi suficiente. Alex assentiu levemente, então sorriu. Obrigado. Acho que ainda há algumas coisas que não sei. Hoje você me mostrou algumas possibilidades que eu nem tinha considerado. Você é um treinador verdadeiramente especial. Mesmo tendo perdido, Alex não se sentiu particularmente mal com isso. Perder para alguém como Norman não parecia frustrante, se ele também aprendesse algo com isso. Mudar a habilidade inata de um Pokémon através de anos de treinamento não era algo que pudesse ser explicado pelo tempo sozinho. Norman tinha que ser excepcional para alcançar algo assim. Mais importante, esta batalha tinha aberto uma nova porta para Alex. Os movimentos Pokémon, e até as habilidades inatas dos Pokémon, não eram tão fixos quanto ele acreditava. Com tempo, esforço e criatividade suficientes, eles poderiam ser moldados, evoluídos à sua própria maneira. Como treinador, essa percepção era inestimável. Ainda havia muito mais que ele poderia fazer para fortalecer sua equipe além de simplesmente aumentar níveis ou dominar movimentos. Técnicas de combo, manipulação de habilidades, ou talvez, algo que ninguém mais jamais tinha alcançado antes. Ele também começou a se perguntar se os outros líderes de ginásio tinham suas próprias técnicas únicas, coisas que ele simplesmente não tinha visto em partidas de distintivo A, ou se Norma era uma exceção. Pela primeira vez, Alex sentiu que poderia ter subestimado os líderes de ginásio depois de derrotar tantos deles. Especialmente aqueles que eram treinadores há décadas, eles deveriam ter muito mais a oferecer do que o que era usualmente mostrado. É uma pena que você só possa desafiar um líder de ginásio específico para um distintivo Rank S uma vez por ano, pensou Alex. Não posso lutar contra Norma novamente tão cedo. Após uma breve pausa, sua expressão relaxou levemente. Por outro lado, talvez os outros me mostrem algo tão interessante quanto. Talvez não seja tão ruim ter que enfrentar alguém diferente na próxima vez. Alex não deixou a arena imediatamente. A maior parte da equipe de filmagem já tinha começado a empacotar seus equipamentos, e a energia barulhenta da transmissão desapareceu lentamente para uma atmosfera mais silenciosa e privada. Norman permaneceu perto do campo de batalha, com os braços cruzados, como se estivesse repetindo partes da luta em sua cabeça. Alex caminhou até lá. Para um treinador mediano você está escondendo alguns truques. Norman soltou um suspiro curto que quase se assemelhou a uma risada. E para um gênio você veio mais despreparado do que eu esperava. Alex não negou. Justo. Houve um breve silêncio entre eles. Então Alex perguntou. Quanto tempo levou para você levar Slack àquele ponto? Norman olhou para seu Pokémon, que ainda cochilava pacificamente. Anos. E não o tipo de anos que você pode encurtar com talento ou dinheiro. Alex assentiu lentamente. Aquela resposta por si só lhe disse mais do que qualquer explicação detalhada poderia ter feito. Norman então olhou de volta para ele. Você tem bons instintos. Se você parar de confiar apenas no que já sabe, crescerá muito mais rápido. Alex sorriu fracamente. Parece um conselho baseado na experiência. É. Após uma curta pausa, Norman colocou a mão no bolso e tirou um pequeno dispositivo. Dê-me suas informações de contato. Se você está falando sério sobre melhorar, não me importo de responder a algumas perguntas de vez em quando. Alex levantou uma sobrancelha levemente, mas não hesitou. Ele pegou seu próprio dispositivo e trocou detalhes de contato com ele. Embora Norman parecesse um pouco arrogante, Alex não teve problemas com isso. Vou aceitar sua oferta, disse Alex. Na próxima vez que lutarmos, não estarei tão despreparado. Norman deu um pequeno aceno de aprovação. Estarei ansioso por isso. Enquanto Alex estava prestes a sair, um dos membros da equipe de TV correu em sua direção. Ele parecia mais jovem que os outros, provavelmente na casa dos 20 anos, e carregava uma câmera que claramente ainda estava gravando. Alex. Espere, desculpe, senhor Alex. Alex parou e virou-se levemente divertido. Apenas Alex está bem. Ele estava de bom humor hoje e não se irritava facilmente com as coisas como normalmente se irrita. O jovem ajustou o aperto na câmera, claramente um pouco nervoso, mas também empolgado. Aquela luta foi incrível. Eu assisti a muitas partidas, mas aquilo foi algo diferente. Alex olhou brevemente para a câmera. Você gravou tudo? Sim, mas eu sei todas as suas partidas de cor, então fiquei muito chocado por você ter perdido hoje. Eu talvez seja um pouco fã. Alex sorriu de lado. Apenas um pouco. O cinegrafista riu sem jeito. Ok, talvez mais do que um pouco. Ele hesitou por um momento antes de continuar. Suas estratégias, a maneira como você se adapta no meio da batalha, é diferente da maioria dos treinadores. Mesmo hoje, quando as coisas não saíram do seu jeito, ainda foi incrível de assistir. Alex o estudou por um segundo, então deu de ombros levemente. Eu perdi. Sim, o jovem admitiu, mas não pareceu uma perda. Parece que você apenas encontrou algo novo. Isso fez Alex parar por um momento. Isso não está errado. Você tem que ser um grande treinador para ver tanto assim em uma partida, ele disse após um momento. O cinegrafista sorriu, visivelmente mais relaxado. Meu pai era um treinador de nível campeão. Ele me ensinou muito, então provavelmente percebo coisas que os outros não percebem. Você se importa se eu ficar com esta gravação? Quero dizer, ela vai ser transmitida de qualquer maneira, mas eu gostaria de uma cópia pessoal. Alex levantou uma sobrancelha levemente com isso.
Que desperdício, ele pensou. Com um pai como aquele, ele poderia ter se tornado um treinador forte se quisesse. Ele dispensou o assunto. Faça o que quiser. Só não edite para me fazer parecer pior do que já pareci. O rapaz riu. Sem chance. Se algo eu faria você parecer melhor. Eles conversaram por mais alguns minutos, sobre a luta, futuras partidas e até brevemente sobre o próximo torneio. Alex até lhe deu suas informações de contato. Antes de sair, o cinegrafista hesitou novamente. Seria problema se eu entrasse em contato com você alguma hora? Talvez para uma entrevista, ou algo assim? Alex pensou por um momento, então assentiu. Claro, me mande uma mensagem primeiro. O rosto do jovem se iluminou. Obrigado. De verdade. Alex então disse de repente. Agora que você mencionou, você nem me disse seu nome ainda. O jovem pareceu um pouco nervoso. Desculpe. Meu nome é Griffith. Alex parou por um breve momento, então olhou para ele. Não Griffin, mas Griffith. Griffith pareceu ligeiramente confuso. Sim, qual é o problema? Alex sorriu fracamente. Nada. Desculpe. É apenas um nome bastante incomum. Quando Alex finalmente saiu do ginásio, ele estava de bom humor, mesmo não tendo alcançado seu objetivo hoje. Capítulo 476. Luiz vivia no novo orfanato há várias semanas, tempo suficiente para que o estranhamento dos seus primeiros dias desaparecesse, dando lugar a algo caloroso e familiar. No início ele fora cauteloso, como sempre era em lugares novos. Mas pouco a pouco começou a perceber o quanto gostava dali. A comida era boa. As camas eram quentes. O prédio parecia seguro de uma forma que fazia seus ombros relaxarem sem que ele percebesse. E havia entretenimento de verdade, não apenas uma estante empoeirada ou uma TV velha com botões quebrados. Durante o tempo livre, as crianças mais velhas tinham permissão para assistir a programas, jogar bola no jardim ou pegar emprestados jogos de tabuleiro da sala de convivência. A maior surpresa veio no dia em que Luiz viu Alex trazendo uma pilha de cartas de baralho, incluindo vários decks iniciais de Yu-Gi-Oh! Por um momento, Luiz pensou que estava imaginando coisas. Mas não, Alex simplesmente sorriu, colocou tudo sobre a mesa e disse às crianças que poderiam usá-los, desde que cuidassem bem das cartas. O lugar não parecia um orfanato. Parecia mais um hotel caro. Um hotel onde as pessoas realmente se importavam com os hóspedes. Luiz notava isso principalmente na forma como os funcionários tratavam as crianças, não com uma gentileza forçada, mas com paciência. Luiz e sua irmã mais nova sentiam isso. Eles começaram a ter uma opinião genuinamente positiva sobre Alex e Maria, algo que Luiz nunca esperaria que acontecesse tão cedo ou sequer um dia. E embora não dissesse em voz alta, ele se pegou torcendo para que aquele lugar pudesse realmente ser o lar deles por muito tempo. Pela primeira vez em anos, aquela esperança não lhe parecia perigosa. Algo especial aconteceu hoje. Ele, sua irmã e outras 4 crianças foram levados à vila de Alex. Camila, Aurora, Maverick e Douglas. Luiz não ficou surpreso ao ver aqueles 4 ali. Nas últimas semanas, ele passara tempo suficiente com eles para notar algo diferente. Ele não conseguia explicar em palavras, mas todos eles tinham algo que as outras crianças não tinham. Uma certa presença. Maverick, em particular. Luiz era quem mais conversava com ele e rapidamente se tornaram amigos ao perceberem o quanto eram parecidos. Não em tudo, mas na forma como pensavam, na maneira como observavam as pessoas antes de falar. A vila em si era avassaladora. Era muito maior do que qualquer coisa que Luiz já tivesse visto de perto. Limpa, silenciosa e cheia de coisas que não pareciam frágeis ou gastas. Tudo parecia caro. Eles foram levados para uma sala grande onde Alex e alguns Pokémon estavam esperando. Luiz sentiu imediatamente a atmosfera mudar. Aquilo não era mais casual. Alex deu um passo à frente e, sem muita preparação, entregou a Luiz e a irmã 2 pequenos cartões. São de vocês, disse ele simplesmente. Luiz olhou para baixo. Os cartões pareciam documentos de identificação oficiais, 2 certificados da regra dos gênios, cada um contendo informações pessoais detalhadas. Mesmo à primeira vista, ele sabia que eram importantes. Antes que Luiz pudesse perguntar, Alex falou com um sorriso fraco. Isso não foi barato, e foi muito difícil de obter, especialmente para apenas 2 psíquicos de nível 4. É melhor vocês não perderem. Luiz congelou por um momento. Ele olhou lentamente para Alex, um pouco atordoado. Como? Conseguir algo assim não deveria ser rápido. Não deveria ser fácil. E, no entanto, Alex tinha feito como se não fosse nada. Pela primeira vez, Luiz compreendeu verdadeiramente algo que sentirá apenas vagamente antes. Alex não era apenas gentil e rico, mas também era poderoso e muito mais influente do que Luiz jamais imaginara. Luiz sempre suspeitou que Alex fosse poderoso, mas agora, segurando o pequeno cartão nas mãos, aquele sentimento vago transformou-se em algo muito mais claro e muito mais pesado. Era bom ter alguém assim ao seu lado. Alguém que pudesse abrir portas que deveriam ter permanecido fechadas. Alguém que pudesse mudar vidas tão facilmente. Mas Luiz não era ingênuo. Nada daquilo vinha de graça. Seus dedos apertaram-se levemente ao redor do certificado enquanto um pensamento silencioso surgia em sua mente. Qual é o preço? Ele se lembrou do acordo. 10 anos. Na época não parecia real. Apenas palavras. Uma promessa distante ligada a um futuro que ele ainda nem conseguia imaginar. Mas agora parecia diferente. Real e pesado. Por um breve momento a dúvida surgiu. Será que cometi um erro ao concordar com isso? Luiz baixou o olhar, sua expressão endurecendo levemente. Ele não se arrependia, ainda não. A segurança, as oportunidades, o futuro que ele e sua irmã agora tinham, nada disso podia ser negado. Mas lidar com alguém como Alex significava outra coisa. Significava que ele estava entrando em um mundo onde o poder tinha peso, onde cada favor tinha um custo. Luiz exalou lentamente. Então, após um momento, sua mão relaxou novamente.
Não. Se havia um preço, então ele o pagaria. Porque o que quer que o esperasse no futuro, tinha que ser melhor do que o que ele deixará para trás. E se não fosse, então ele se tornaria forte o suficiente para garantir que fosse. Luiz notou quando Alex colocou mais de 10 pokebolas ordenadamente sobre a mesa. Diante de cada uma, havia um pequeno pedaço de papel, listando informações básicas sobre o Pokémon contido nelas. Uma tensão silenciosa preencheu a sala. Alex sorriu e olhou para as 6 crianças. Treinadores, hoje, vocês dão seus primeiros passos. E por causa do nosso acordo, vou garantir que vocês não comecem por baixo. Ele gesticulou para as pokebolas. Cada um desses Pokémon é um Pokémon de nível A nativo, abaixo do nível 15, e de pais com potencial S nativo. Na verdade, cada um é mais caro do que um Pokémon S normal. Luiz sentiu seu coração acelerar. Ele não sabia que parte do que Alex disse não era inteiramente verdade sobre pais com potencial S nativo, mas a realidade era, de certa forma, ainda mais valiosa do que a verdade. Cada um desses Pokémon era um Pokémon prata profunda nativo, sendo, portanto, comparável ou superior a todos os Pokémon nível A nativos de pais com potencial S nativo em termos de potencial. Luiz pareceu surpreso ao ouvir isso. Era de conhecimento comum que Pokémon nível A nativos de pais com potencial S nativo frequentemente atingiam o nível S muito mais rápido, tornando-os muito mais valiosos do que Pokémon nível A nativos comuns. Seus olhos fixaram-se imediatamente nas 12 Pokébolas. Não havia como esconder a ganância em seu olhar. Alex então disse com um sorriso: cada um de vocês pode escolher uma Pokébola e levar esse Pokémon como seu inicial. Considerem um presente. Aqueles que tiveram as melhores pontuações no teste escolhem primeiro. Então seus olhos mudaram levemente. Luiz, Lena, vocês dois tiveram a mesma pontuação. Escolham 2 Pokémon juntos. Luiz não hesitou. Ele deu um passo à frente imediatamente, olhando apenas brevemente para a irmã antes de focar inteiramente na mesa. Um por um, ele leu os nomes. Seedot, Lotad, Tylov, Magikarp, Aron, Machop, Electric, Feebas, Baltoy, Heracross, Sorunt. Capítulo 477. Alex permanecia a uma curta distância, observando as crianças sem interferir, com uma expressão calma, porém atenta, observando cada pequena reação e hesitação. Ele lhes dera deliberadamente tempo suficiente para aprender nas últimas semanas, não apenas fatos simples, mas uma base que lhes permitiria pensar por si mesmos. A maioria deles já chegará com uma compreensão básica de Pokémon, e com as lições adicionais que receberam no orfanato, reconhecer os nomes nos cartões à sua frente não deveria representar nenhuma dificuldade real, especialmente não para aquelas 6 crianças. O que interessava a Alex muito mais era como eles usariam aquele conhecimento adquirido. Seu olhar gradualmente estabeleceu-se em Luiz. Diferente de alguns dos outros que se mexiam levemente ou ficavam olhando para as pokebolas com uma empolgação mal contida, Luiz permanecia focado. Ele leu as informações cuidadosamente, depois voltou uma segunda vez, sua expressão endurecendo à medida que começava claramente a pesar vantagens, potencial de crescimento e provavelmente até resultados a longo prazo. Alex notou a sutil mudança em sua postura e sentiu-se levemente aprovado. Luiz não estava procurando a opção mais fácil. Ele estava pensando no futuro, o que não era apenas uma boa escolha agora, mas também mais tarde. Vários minutos se passaram antes que Luiz finalmente tomasse uma decisão. Sem pressa, mas também sem hesitação, ele estendeu a mão e pegou uma das pokebolas. Magikarp. Os olhos de Alex estreitaram-se levemente com interesse, embora sua expressão não tenha mudado. Era uma escolha arriscada. Um Pokémon que não oferecia quase nada nos estágios iniciais, exigindo paciência, disciplina e certo grau de fé para ser treinado adequadamente, caso contrário. Assim que evoluísse para Gyarados, poderia facilmente tornar-se incontrolável, rebelando-se contra seu treinador e até mesmo atacando-o. A maioria dos iniciantes evitava-o exatamente por esse motivo. Mas ao mesmo tempo todos sabiam no que ele poderia eventualmente se transformar. Um começo arriscado em troca de um potencial avassalador. Escolher Magikarp como primeiro Pokémon parecia para Alex pelo menos um pouco arrogante, e não era uma decisão que ele mesmo teria tomado. Especialmente quando havia outras opções disponíveis que não eram apenas confiáveis, mas já fortes, sem carregar um risco tão alto. Para alguém como Luiz, que geralmente abordava as coisas com uma mentalidade calma e lógica, era uma escolha inesperada. Alex viu-se imaginando que o levará a isso. Antes que pudesse pensar mais, Lena deu um passo à frente também. Ao contrário de Luiz, ela parecia mais decidida, como se já tivesse se decidido enquanto ele ainda ponderava suas opções. Sua mão moveu-se sem hesitação, e ela pegou outra pokebola. Feebas. O olhar de Alex oscilou brevemente entre os 2 irmãos, uma percepção silenciosa formando-se enquanto considerava suas escolhas juntas. Ambos tinham selecionado Pokémon do tipo água. Ambos tinham escolhido espécies que eram notoriamente difíceis de criar e ofereciam pouca força imediata. E ainda assim, ambos carregavam um potencial excepcional a longo prazo que poderia superar em muitas opções mais diretas. Embora Alex tivesse que admitir que Milotic era uma opção muito mais segura do que Gyarados, não era a decisão que ele mesmo teria tomado. Ele escolheria Baltoy, que aprende teletransporte assim que evoluir para Claydol. Mas isso não tornava a escolha deles errada. Um bom relacionamento entre Pokémon e treinador é muito mais importante do que a espécie do Pokémon. Na verdade, aquilo lhe dizia algo muito mais valioso do que qualquer resposta perfeita poderia dizer. Nenhum deles tinha corrido atrás de poder imediato. Em vez disso, tinham escolhido um caminho que exigia paciência e esforço. Alex observou-os por mais um momento, notando a ausência de dúvida em suas expressões agora que a decisão tinha sido tomada. Porque no final das contas, a espécie de um Pokémon nunca foi o fator mais importante.
Um Pokémon forte sem confiança poderia tornar-se instável, difícil, até mesmo perigoso. Mas um Pokémon mais fraco criado com a mentalidade certa e um vínculo sólido poderia superar as expectativas de maneiras que a maioria dos treinadores nunca anteciparia. Se Luiz e Lena tinham escolhido aqueles Pokémon porque sentiam genuinamente algo, fosse instinto, compreensão ou até mesmo algo que ainda não podiam explicar, então aquela decisão poderia acabar sendo melhor do que qualquer escolha calculada. Alex deixou seu olhar percorrer as crianças restantes antes de falar em um tom calmo e medido. Aurora, você é a próxima. Aurora deu um passo à frente sem hesitação. Ao contrário de Luiz, ela não passou muito tempo reconsiderando suas opções. Seus olhos especiais moveram-se brevemente sobre as escolhas restantes antes de ela estender a mão e pegar uma. Heracross. Alex deu um pequeno aceno quase imperceptível. Era uma escolha sólida, poderosa, confiável, amigável e com potencial claro se treinada adequadamente. Não havia nada de chamativo na decisão. Ele então olhou para as 3 crianças restantes. Vocês 3 vão juntos. A ordem, à primeira vista, não parecia corresponder perfeitamente aos resultados dos testes. Mas isso nunca fora o ponto. O que importava para Alex não era apenas o desempenho bruto em um único teste, mas o potencial geral, a mentalidade e o quanto ele valorizava pessoalmente cada um deles naquele estágio. Isso não significava que ele tivesse expectativas baixas para os 3 últimos. Apenas que os 3 primeiros tinham um peso ligeiramente diferente aos seus olhos, por enquanto. Isso poderia mudar a qualquer momento. Douglas deu um passo à frente primeiro e escolheu Machop, claramente favorecendo a força imediata e o crescimento direto. Maverick seguiu, escolhendo Baltoy, uma decisão que, de um ponto de vista puramente lógico, oferecia a maior chance de sobrevivência a longo prazo entre todos os Pokémon disponíveis. Não era chamativo, mas em termos de confiabilidade, tipo e utilidade futura, era uma boa escolha. Finalmente, Camila selecionou Tylov, o que Alex considerou uma decisão sólida. Em sua avaliação, escolher um Pokémon do tipo voador raramente era uma má escolha. Alex observou cada um deles cuidadosamente, fazendo uma nota mental não apenas do que escolheram, mas de como escolheram. Assim que eles deram um passo atrás, seus olhos voltaram-se para a mesa novamente. Restavam 6 Pokébolas. 2 Pokébolas continham Sorunte. Por um breve momento, Alex franziu a testa levemente. Ele não entendia muito bem porque nenhum deles tinha sido escolhido. Froslas, afinal, era um Pokémon forte do tipo fantasma com um comportamento surpreendentemente manejável em comparação com a maioria de seu tipo. Oferecia versatilidade e valor a longo prazo, muito mais do que a maioria dos iniciantes perceberia. Seu olhar permaneceu nelas por mais um segundo. Estranho. Pokémon do tipo fantasma são realmente tão impopulares? Pokémon dos tipos fantasma, psíquico e dragão eram amplamente considerados pela maioria dos treinadores como estando entre os 3 tipos mais fortes. O que era exatamente o motivo pelo qual Alex esperava que os 2 Sorunte fossem escolhas muito mais populares. De todas as opções, aqueles 2 Sorunte e Baltoy tinham sido suas escolhas principais. No entanto, apenas um deles tinha sido levado. Capítulo 478. Alex deixou o pensamento passar e voltou toda a sua atenção para 6 crianças paradas à sua frente. Seu olhar firme enquanto absorvia suas expressões e as Pokébolas agora em suas mãos. Ele começou em um tom calmo e medido. Agora que vocês são treinadores oficiais, precisarão de dinheiro para sustentar adequadamente seus Pokémon. Sem os recursos certos, até o melhor potencial acabará sendo desperdiçado cedo ou tarde. Um leve sorriso cruzou seu rosto. Para evitar isso, darei a cada um de vocês 1 milhão de Pokédólares como capital inicial. Para que vocês não tenham que correr para a natureza apenas para ganhar dinheiro e arriscar suas vidas. A reação foi imediata, mesmo que a maioria das crianças tentasse esconder. Para treinadores novatos, aquela quantia não era apenas generosa, era avassaladora. Alex, no entanto, permaneceu composto, continuando como se tivesse acabado de declarar algo óbvio. No nível atual de vocês, até mesmo áreas que são consideradas relativamente seguras podem rapidamente tornar-se fatais. Um erro, um encontro de azar, e vocês não terão uma segunda chance para corrigir. Seu olhar moveu-se através deles novamente, agora mais sério. Essas 6 crianças não eram apenas aprendizes aleatórios para ele. Se as coisas se desenvolvessem como ele pretendia, elas eventualmente se tornariam uma parte importante de sua futura organização, e perder até mesmo uma delas porque ele não estivesse disposto a investir uma quantia relativamente pequena de dinheiro seria nada menos que tolice. 6 milhões de Pokédólares eram insignificantes para ele. Para elas, no entanto, 1 milhão cada era uma soma massiva, o suficiente para sustentar um treinamento cuidadoso por muito tempo, especialmente se evitassem despesas desnecessárias. Usado com sabedoria, esse dinheiro sozinho poderia levá-los bem até os níveis de elite sem forçá-los a correr riscos que excedessem suas habilidades. Ao mesmo tempo, porém, aquilo não era puramente um ato de generosidade. Era um teste. Porque, em sua experiência, a capacidade de gerenciar recursos, especialmente dinheiro, era uma das habilidades mais subestimadas que um treinador poderia possuir, mas frequentemente fazia a diferença entre aqueles que avançavam de forma constante e aqueles que entravam em colapso sob seu próprio potencial. Claro, Alex estava plenamente ciente de que nenhum bom treinador poderia evitar a natureza para sempre. Em algum momento, todos eles teriam que deixar para trás a segurança das cidades e ambientes controlados, porque sem batalhas reais e perigo real, o potencial de um Pokémon inevitavelmente estagnaria. O que ele estava fazendo agora não era remover essa necessidade, era simplesmente adiá-la, garantindo que seu primeiro passo real naquele mundo não viesse cedo demais.
Mesmo assim, mais tarde não significava seguro. Mesmo que essas crianças só entrassem na natureza depois que seus Pokémon iniciais atingissem o nível Elite, os riscos não desapareceriam. Eles simplesmente se tornariam administráveis. Alex tinha visto o suficiente para saber como isso geralmente terminava. Perder uma ou duas delas dentro do próximo ano ou dois não era apenas possível, era provável. Para um estranho, isso poderia soar cruel, mas na realidade era normal. Se alguma coisa estava na extremidade inferior, seus pensamentos divagaram por um breve momento, relembrando quantas vezes ele mesmo chegou perto de morrer, mesmo durante seus primeiros dias, quando ele era muito mais cauteloso do que a maioria dos treinadores. A sorte o salvou mais vezes do que a habilidade em seus primeiros dias. Era simplesmente assim que esse mundo funcionava. Ele poderia reduzir ainda mais o risco. Se ele realmente quisesse, poderia treiná-los pessoalmente na natureza por vários meses, guiá-los através de cada erro e suavizar as partes mais perigosas de seu desenvolvimento. Mas isso custaria tempo. Tempo que ele não estava disposto a gastar. Essas crianças não eram sua responsabilidade nesse sentido. Elas não eram sua família. Eram investimentos. Futuros subordinados. E se depois de tudo que ele já tinha fornecido em recursos, conhecimento, oportunidades, elas ainda acabassem morrendo, então isso seria simplesmente o destino delas. Ele provavelmente pediria a Maria ou Daniel que os levasse para a natureza por alguns dias em algum momento. Apenas o suficiente para dar-lhes uma introdução controlada às condições e perigos reais. Depois disso, no entanto, elas teriam que se virar sozinhas. A expressão de Alex não mudou ao chegar a essa conclusão. Seu olhar mudou em direção a Camila e Aurora. Vocês duas têm apenas 11 anos. Espero que sejam inteligentes o suficiente para não treinar seus Pokémon fora do orfanato. Esperem até terem 12 anos antes de fazerem isso. Não estou interessado em lidar com a aliança por causa de vocês. Aurora encontrou seu olhar e respondeu com um sorriso suave e gentil, acenando sem hesitação. Camila, por outro lado, nem tentou fingir. Sabendo que Alex já compreendia sua verdadeira personalidade, ela simplesmente deu um pequeno aceno sem emoção, reconhecendo silenciosamente suas palavras sem acrescentar nada a elas. Alex então deixou seu olhar passar pelas crianças restantes antes de falar novamente, seu tom notavelmente mais leve do que antes. Cada um de vocês tem um acordo comigo, disse ele, quase casualmente, e confio que nenhum de vocês seja tolo o suficiente para quebrá-lo. Ele até sorriu fracamente ao dizer isso, como se não fosse nada além de um comentário de passagem. Mas o efeito foi o oposto. A sala ficou imóvel. Para 6 crianças paradas diante dele, aquelas palavras não pareceram leves de forma alguma. Sob o tom calmo e a expressão relaxada, havia algo mais, algo não dito, mas inequivocamente claro. E pela primeira vez desde que receberam seus Pokémon e o dinheiro, o peso total daquilo com que tinham concordado instalou-se silenciosamente sobre seus ombros. Enquanto os outros reagiam com um desconforto silencioso, suas expressões endurecendo sob o peso das palavras de Alex, a resposta de Aurora destacou-se ainda mais. Em vez de medo, um leve sorriso apareceu em seus lábios. Ela olhou diretamente para Alex, seu olhar firme, azul claro, quase translúcido, carregando uma estranha clareza que não condizia com sua idade. Não se preocupe, disse ela calmamente. Eu cumprirei nosso acordo. Por um breve momento, Alex não respondeu. A certeza casual em sua voz pegou-o de surpresa de uma maneira que ele não esperava. Ele a estudou por mais um segundo, como se tentasse entender o que exatamente estava vendo. Uma criança não deveria responder assim. Após alguns segundos, ele finalmente falou novamente, seu tom retornando ao neutro. Isso é tudo por hoje. Podem ir. A tensão na sala diminuiu imediatamente. As outras 5 crianças trocaram olhares rápidos como se confirmassem silenciosamente que realmente tinha acabado, antes de se virarem e seguirem em direção à saída sem perder tempo. Aurora permaneceu por apenas uma fração de segundo a mais antes de segui-los para fora, seu sorriso anterior ainda levemente presente. Capítulo 479. Oi. O deserto estendia-se infinitamente sob um céu pálido e ardente, onde o sol permanecia imóvel, como se o tempo tivesse diminuído sob o peso do calor. Ondas de ar tremeluzente distorciam o horizonte, transformando dunas distantes em ilusões mutáveis que nunca pareciam permanecer em um lugar por muito tempo. O vento deslizava pelas dunas em longas correntes sussurrantes, carregando grãos de areia que raspavam suavemente uns contra os outros, criando um murmúrio constante e seco. Ocasionalmente rajadas mais fortes surgiam sem aviso, remodelando seções inteiras da paisagem em momentos, apagando rastros, engolindo ninhos e expondo o que havia sido enterrado apenas horas antes. A vida existia, mas apenas mal. Pokémon moviam-se sob a superfície muito mais frequentemente do que acima dela, conservando energia, escondendo-se de predadores ou esperando pacientemente que a presa cometesse um erro fatal. A sobrevivência naquele lugar não recompensava apenas a força, mas a paciência, o tempo e a disposição para suportar. Foi nessa terra implacável, muito distante de qualquer presença humana, que algo incomum nasceu. Um trapim chocou-se de seu ovo sob a areia, sua emergência silenciosa e sem luta. Em sua cabeça, onde deveria ter havido nada além de quitina lisa, 2 grandes chifres brancos curvavam-se ligeiramente para frente. Sua superfície pálida e quase reflexiva sob a luz severa do deserto. Ainda mais marcante era seu tamanho. Mesmo como um recém-nascido, ele já era 2 vezes maior que um trapinche normal, seu corpo mais pesado, mais definido, como se tivesse pulado um estágio inteiro de crescimento inicial. Seus pais notaram imediatamente. Eles circularam o filhote uma vez, seus movimentos tensos incertos. Aquilo não era algo que eles reconheciam. Não era algo que eles aceitavam. Sem um som, sem hesitação, eles se viraram e partiram.
O pequeno trapincha observou-os partir, seu olhar firme, seu corpo ainda meio enterrado na areia onde havia chocado. Não houve choro, nenhum movimento para segui-los, nenhuma reação. Onde um recém-nascido normal teria mostrado apego instintivo ou angústia, este permaneceu completamente imóvel, como se o próprio conceito não existisse. Após um curto período, ele simplesmente se moveu. Sem hesitação, começou a cavar. A areia deslocava-se facilmente sob seu corpo enquanto ele esculpia um poço com precisão metódica, seus movimentos eficientes, quase treinados. Apesar do fato de ter acabado de nascer, grão por grão, a armadilha tomou forma, larga na superfície, estreitando-se bruscamente abaixo. Projetada para colapsar sob peso e arrastar qualquer coisa que pisasse muito perto para o seu centro. Um caçador paciente. Essa era sua natureza. Dias se passaram. O sol nascia e se punha em ciclos lentos e ardentes, e o vento remodelava as dunas repetidamente, mas o poço permanecia. O trapincha esperava. Eventualmente, algo veio. Um jovem Santrel movia-se cautelosamente pela superfície do deserto, suas pequenas garras cavando levemente na areia enquanto buscava comida, alheio à instabilidade sutil sob seus pés. Um passo errado. O chão cedeu. O Santrel escorregou, deslizando em direção ao centro do poço em um pânico repentino, seus movimentos desajeitados enquanto tentava recuperar o equilíbrio. Foi quando o trapincha se moveu. Em um instante, ele desapareceu sob a areia e reapareceu sob sua presa, usando o cavar com uma velocidade e força muito além do que deveria ter sido possível para um recém-nascido. O ataque atingiu em cheio, pegando o inexperiente Santrel de surpresa antes que pudesse reagir. Não houve luta depois disso. O trapincha arrastou o corpo para mais fundo em seu poço e começou a se alimentar, seus movimentos tão calmos e sem emoção quanto tudo o que fizera até então. A refeição o sustentaria por um longo tempo. Por vários anos, o trapincha incomum sobreviveu no deserto, tornando-se cada vez mais forte a cada caçada bem-sucedida, à medida que seu corpo se adaptava ao ambiente hostil e implacável. Ele suportou tudo sem hesitação. Então, durante o que deveria ter sido uma caçada comum, algo mudou. Enquanto arrastava sua presa para mais fundo na areia, uma pressão estranha começou a se acumular dentro de seu corpo, espalhando-se para fora como uma força que não podia mais ser contida. A areia ao seu redor deslocou-se enquanto sua forma começava a se transformar, sua estrutura pesada desfazendo-se e reformando-se em algo inteiramente diferente. A evolução não foi suave. Seu corpo alongou-se e tornou-se mais flexível, enquanto a cabeça massiva que antes era sua principal arma reduziu de tamanho. Ao mesmo tempo, 4 asas emergiram de seus lados, finas, porém poderosas, vibrando constantemente e produzindo um zumbido baixo. Apesar de todas essas mudanças, algumas coisas permaneceram exatamente as mesmas. Os 2 chifres brancos em sua cabeça não desapareceram nem mudaram de forma alguma, destacando-se tão claramente quanto antes. Seu tamanho também permaneceu muito além do que seria considerado normal, tornando até mesmo sua nova forma visivelmente maior que um vibrava médio. O Pokémon recém-evoluído permaneceu imóvel por um momento, suas asas movendo-se instintivamente enquanto ele se ajustava ao novo corpo. Então, sem hesitação, ele impulsionou-se para cima. Pela primeira vez em sua vida, ele deixou a areia. A sensação era desconhecida. A limitação constante de estar preso ao solo, de esperar imóvel dentro de um poço, tinha desaparecido repentinamente. Agora o vento carregava todo o seu corpo, elevando-o mais alto enquanto o deserto infinito se estendia abaixo dele. Ele testou suas asas novamente, desta vez com mais controle, subindo e virando enquanto explorava os limites de seu movimento. Algo dentro dele mudou durante esse processo. Até agora, sua existência tinha sido definida inteiramente pelo instinto e pela sobrevivência, mas essa nova forma introduziu algo mais, algo que ele ainda não entendia completamente mas não rejeitava. Ele começou a vagar pelo deserto em vez de permanecer em um lugar. Como vibrava, ele podia viajar grandes distâncias em pouco tempo, permitindo-lhe encontrar presas melhores e participar de batalhas mais frequentes. Isso por si só fez seu crescimento acelerar significativamente. Onde antes esperava semanas por uma única oportunidade, agora ele melhorava quase continuamente. Um ano passou desta forma. Então a mudança veio novamente. Desta vez a evolução foi mais estável, mas muito mais dramática em seu resultado final. Seu corpo expandiu-se, suas asas tornando-se maiores e mais poderosas, capazes de voo sustentado em alta velocidade. Sua estrutura geral tornou-se mais equilibrada, combinando velocidade, mobilidade e força de uma forma que o tornou muito mais perigoso do que antes. Ele tornou-se um Flygon. No entanto, ele não se assemelhava à imagem típica de sua espécie. Os 2 chifres brancos ainda estavam presentes, inalterados desde o momento em que chocou. Seus membros anteriores também se desenvolveram de forma diferente, tornando-se maiores e terminando em estruturas afiadas em forma de garra que pareciam mais adequadas para combate direto do que para o comportamento usual associado à sua espécie. Sua cauda, em vez de formar a característica forma de leque, dividiu-se em 3 extensões alongadas, brancas e semelhantes a espinhos, cada uma rígida e pontiaguda como uma arma natural. O tamanho de seu corpo aumentou ainda mais, atingindo mais de 5 metros de altura, conferindo-lhe uma presença muito mais imponente do que um Flygon normal. Juntas, essas características davam-lhe uma aparência que parecia fundamentalmente diferente de um Flygon normal. Um Flygon normal era frequentemente descrito como uma presença calma e quase mística dentro do deserto, algo que se movia com o vento em vez de contra ele. Este não passava essa impressão. Seu corpo parecia ter sido moldado com eficiência e combate em mente, sacrificando a elegância pela funcionalidade bruta. Enquanto ele pairava sobre o deserto, suas asas produzindo um zumbido constante e baixo, ele não se assemelhava mais a um espírito pacífico das areias.
Em vez disso, ele parecia algo que tinha se adaptado à luta e ao poder. À medida que o recém-evoluído Flygon adaptava-se ao seu corpo e explorava toda a extensão de suas habilidades, outra percepção surgiu lentamente. Uma que nada tinha a ver com combate, movimento ou sobrevivência. Até agora, sua existência tinha sido definida puramente por ações instintivas: caçar, crescer, adaptar-se. Não tinha havido necessidade de entender nada além disso. Mas este estágio era diferente. Com sua evolução veio uma percepção mais profunda de seu próprio corpo, uma compreensão mais completa do que ele era, não apenas como uma criatura que sobrevivia, mas como uma que poderia dar continuidade à sua espécie. Ele reconheceu, de uma forma silenciosa e objetiva, que tinha atingido a maturidade. Ele entendeu seu sexo. Ele era macho. A percepção não trouxe confusão ou empolgação. Em vez disso, ela se assentou em sua mente como apenas mais uma informação, não diferente de entender como voar ou como caçar de forma mais eficiente. Ele agora tinha a habilidade de se reproduzir. Capítulo 480. O Flygon incomum continuou a viver sozinho por anos, adaptando-se não apenas ao seu ambiente, mas também à sua própria força crescente. Com o tempo, ele aprendeu quais movimentos de ataque eram os mais eficazes, refinando-os através do uso repetido e da observação cuidadosa. Quando não havia necessidade imediata de caçar, ele até começou a praticar deliberadamente, repetindo certos movimentos até que se tornassem mais precisos e eficientes. Esse comportamento não era inteiramente instintivo. Dentro do vasto deserto, ele ocasionalmente encontrava outros de sua espécie, vibrava circulando acima das dunas ou Flygon planando através das correntes de ar aquecidas. No entanto, cada encontro terminava da mesma maneira. No momento em que o notavam, eles fugiam. Não havia hesitação, nenhuma tentativa de desafiá-lo ou até mesmo avaliar a situação. Eles simplesmente se viravam e escapavam o mais rápido possível, como se estivessem enfrentando algo muito superior a eles. Mesmo um Flygon claramente mais experiente e mais forte por vários níveis, não reagia de forma diferente. No instante em que via a figura normal com os chifres brancos e o tamanho avassalador, ele recuava sem olhar para trás. O Flygon especial observava tudo isso sem nenhuma reação visível, pelo menos no início. Gradualmente, no entanto, algo começou a se formar dentro dele. Ele reconheceu o padrão. Ele entendeu o que as reações dele significavam e começou a sentir algo. Não emoção no sentido comum, mas um sentimento silencioso de poder. Uma satisfação sutil que vinha da percepção de que ele podia inspirar tal medo imediato em criaturas de sua própria espécie. Ele começou a prestar mais atenção às expressões deles naqueles breves momentos antes de fugirem, atenção em seus movimentos, a urgência em sua fuga. E com essa observação veio um desejo desconhecido. Um desejo de perseguir, não por fome, mas para ver o que aconteceria se eles não escapassem. Para ver como eles reagiriam se fossem forçados a lutar em vez de fugir. O pensamento permaneceu por mais tempo do que deveria. Mas algo mais resistiu a isso. Seus instintos. Nas profundezas de sua natureza, havia uma resistência a esse tipo de comportamento. Caçar sem propósito, atacar sem necessidade, não fazia parte do que ele deveria fazer. Havia um conflito. Ele não o entendia completamente, mas reconhecia que o desejo em si era incomum. No final, ele optou por não agir sobre ele. A satisfação que obteve com o medo deles foi suficiente por enquanto. E assim, o Flygon continuou a existir dentro de uma vasta extensão de deserto que gradualmente tornou-se conhecida, pelo menos entre os Pokémon, como um lugar a ser evitado. Ao longo dos anos, sua presença moldou o comportamento de tudo dentro daquele lugar, até que ele efetivamente tornou-se a força dominante daquele território, um governante solitário. Certo dia, a quietude de seu território foi perturbada. Uma presença entrou sem hesitação. O rei do deserto com chifres notou-a muito antes de ela entrar em seu campo de visão. As vibrações no ar, a mudança sutil nos padrões de vento, alguém estava voando diretamente em sua direção sem tentar se esconder ou mudar de direção. Quando ela finalmente apareceu no horizonte, sua silhueta cortava limpidamente o ar aquecido. Uma Flygon fêmea, claramente experiente, seus movimentos controlados e deliberados. Ela veio direto até ele. Ele permaneceu onde estava, pairando acima da areia, suas asas produzindo seu zumbido baixo e constante. Seu olhar seguia-a calmamente enquanto ela diminuía a distância, não mostrando sinais de agressão, mas também nenhuma cautela. Quando ela parou a uma curta distância, ela não recuou. Em vez disso, ela olhou diretamente para ele. Não havia medo em seus olhos, apenas curiosidade. Você é o rei do deserto com chifres, certo? Ele entendeu instintivamente o que era um nome e que se referia a ele. Parece que ao longo dos anos, os outros tinham dado a ele um nome. Ele nunca tinha precisado de um, nunca tinha pedido um, mas reconheceu seu propósito. Ele o aceitou sem pensar. Seu olhar permaneceu firme enquanto ele respondia, sua voz baixa e controlada. O que você quer em meu território? A Flygon fêmea estudou por um momento antes de responder sem hesitação. Quero formar um bando da nossa espécie com você. Ela pausou brevemente, então adicionou de forma igualmente direta, e quero ser sua companheira. Ele ouviu sem interromper, mas houve uma leve mudança em sua expressão, um sinal raro de confusão. Ambos os pedidos pareciam ilógicos. Ele não tinha necessidade de um bando. O deserto já fornecia mais do que o suficiente para alguém de sua força, e mesmo um grupo de Flygon não exigiria controle sobre um território tão vasto. Mais importante, ele não entendia o propósito por trás do desejo dela. Por quê? A pergunta veio sem emoção, mas com curiosidade genuína. A resposta dela foi simples. Porque eu quero. Quero fazer parte de um grupo que controla todo o deserto. E quero que meus filhos sejam fortes o suficiente para controlá-lo depois de nós. Ele olhou para ela em silêncio. Da sua perspectiva, o raciocínio dela fazia pouco sentido. Não havia necessidade por trás disso, nenhum benefício claro que justificasse o esforço ou risco. Controlar todo o deserto era excessivo. Ele não tinha uso para tanta terra.
Por um momento ele considerou rejeitá-la imediatamente. Seus instintos inclinavam-se nessa direção, mas algo conteve. Esta Flygon era diferente. Ao contrário dos outros, ela não tinha fugido. Ao contrário dos outros, ela tinha se aproximado dele com intenção, com um objetivo que ia além da simples sobrevivência. O raciocínio dela era estranho, mas ele queria ver onde isso levaria. Após uma breve pausa, ele deu sua resposta. Ok, aceito seu pedido. Muitos anos mais se passaram rapidamente. Durante esse tempo, não apenas ele e a Flygon fêmea tornaram-se companheiros, mas ele também persuadiu vários outros Flygon a se juntarem ao seu bando. Foi durante esse período que o Flygon especial percebeu quão inúteis os outros Flygon de sua espécie eram. Eles cresciam em força muito mais lentamente do que ele, enquanto sua própria força continuava a aumentar, deixando os outros muito para trás. Apenas a Flygon fêmea era mais ou menos decente em sua estimativa. Embora ela não estivesse mais em um nível semelhante ao dele, ela ainda estava muito à frente dos outros Flygon. A Flygon fêmea ficou grávida durante esse tempo, mas o Pokémon no ovo morreu antes que pudesse nascer. Ele pessoalmente não sentiu muita emoção sobre essa perda, mas lembrou-se da conversa que teve com a Flygon fêmea naquele dia, quando o resto do bando estava dormindo e ambos estavam deitados em seus ninhos. Ela disse: "Você já pensou sobre qual é o nosso papel neste mundo?" Ele já estava acostumado com seu modo incomum de pensar, então não ficou surpreso ao ouvir uma pergunta tão estranha. Ele fez uma expressão indiferente. Papel? Talvez apenas um viver e morrer. A Flygon fêmea olhou para as estrelas antes de dizer: "Você já se perguntou quais são nossos instintos? Por que eles nos dão tanto conhecimento ao longo de nossas vidas e como isso nos influencia?" Ele continuou a responder com indiferença. "Você pode fazer essas perguntas sobre qualquer coisa. Por que o sol brilha? Por que a água é líquida? Essas são perguntas sem sentido." A Flygon fêmea olhou para ele enquanto dizia: "Mas essas perguntas não influenciam nossas vidas. As minhas influenciam. Nossos instintos nos dão muitas informações ao longo de nossas vidas, mas também impõem regras invisíveis que temos que seguir." Após um breve momento, ele respondeu: "Regras. Você dificilmente pode chamá-las de regras se você pode quebrá-las facilmente. Eu poderia começar a matar todos os Pokémon que vejo agora mesmo e causar o máximo de dano possível à natureza." A Flygon fêmea sussurrou: "Não acho que não haja punição por quebrar essas regras." O Flygon especial não respondeu e começou a adormecer. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!